Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai reagir a um debate do César Cavalcante com o Ricardo Gondim e o tema é Igreja Inclusiva é Bíblica? E eu não sei se vocês perceberam, mas eu mudei o nome do canal, agora tem o meu nome próprio, tá bom? Gente, a gente vai falar das mesmas coisas, tá? Não vai mudar nada. O problema é o seguinte, é que tinha gente nas redes sociais pedindo dinheiro usando o nome Pregando as Escrituras e ainda eles copiaram o logo e o nosso logotipo não é oficial. Eu peguei de um site americano, então qualquer um poderia usar. Agora não, agora tem meu nome próprio, tá? E com a minha imagem. Qualquer pessoa que usar de uma forma indevida, aí eu posso buscar os meus recursos. O nome do canal mudou, mas o conteúdo não vai mudar, tá bom? Então vamos reagir a esse debate. E olha só, gente, eu tô aqui com o Novo Testamento em grego e também a Bíblia, né? A Bíblia numa versão mais fácil de se entender. Se preciso for, a gente vai usar o grego aqui. Acho difícil, né? Mas se precisar usar, a gente usa. Mas pega a sua Bíblia, tá bom? Pega a sua Bíblia. Vamos reagir a esse debate aqui do Ricardo Gondim com o César Cavalcante. Lembrando que esse vídeo foi retirado do canal Musical FM, tá bom? Vamos assistir então esse debate. Pois muito bem, vamos direto ao tema do programa, né? Sem mais delongas. Recentemente o pastor fez uma declaração apresentando a Igreja Bethesda como sendo uma igreja afirmativa, inclusiva, né? Então a gente vai partir para o tema, que é a pergunta do nosso programa. Igreja inclusiva é bíblica? E aí eu quero dar o ônus ou bônus de o Senhor definir esse termo exatamente para a gente poder, inclusive para orientar também os nossos ouvintes e eles conseguirem responder essa questão se a igreja inclusiva é ou não bíblica. O que o Senhor quer dizer com essa expressão afirmativa e inclusiva? O que seria, dentro da sua perspectiva, para a gente poder avaliar essa questão e em seguida dizer se a considera bíblica e por quê? O termo afirmativo é diferente, conceitualmente falando, difere do termo inclusivo. Afirmativo significa que nós afirmamos a dignidade das pessoas, independente da sua orientação sexual ou da sua identidade sexual. Todos e todas têm uma identidade que é digna diante de Deus, e isso não leva em conta a sua identidade sexual. Isso é ser afirmativo. E ser inclusivo é você acolher, é você receber. E receber com todas as prerrogativas de todas as outras pessoas, não fazendo nenhuma diferença se a pessoa tem ou não tem um tipo de comportamento sexual que seja normativo da sociedade. Então, nós temos uma igreja que é afirmativa, que, em outras palavras, nós reconhecemos a dignidade das pessoas com uma orientação sexual diferente da nossa e nós os incluímos como membros e como participantes e como pedras vivas no templo espiritual que é a igreja. Uhum. Agora, a outra pergunta que você me fez, que é o tema do nosso debate, é se uma igreja inclusiva é bíblica. E aí, quando você faz essa pergunta, eu vinha no trânsito, estava todo parado o trânsito hoje até chegar aqui, me incorreu sempre de fazer uma outra pergunta, muito típico de Jesus. Ele não respondia, ele fazia outra pergunta. E a pergunta que eu faço é, o que é uma igreja bíblica? Quer dizer, quais são os parâmetros que nós vamos definir ou determinar para dizer que esta igreja é bíblica e aquela igreja não é bíblica? Então, E como que o Senhor define isso? Eu digo que uma igreja... Ele gaguejou, né? Como o Senhor define isso? É bíblica quando ela... porque somos cristãos, não somos judeus, quando ela alicerça os seus valores primordialmente no Sermão da Montanha. Porque ali, para mim, é o texto áureo, é o texto de ouro do Evangelho, ou dos Evangelhos, é o Sermão da Montanha. Então, os valores do Sermão da Montanha devem estar conosco. A pessoa de Jesus, como
normativa da nossa leitura do texto hebraico, inclusive. Porque Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que Deus, em tempos passados, falou de diversas formas através dos profetas. Mas nestes últimos tempos, ele fala através do seu Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, para mim, uma igreja bíblica é uma igreja que tem a referência do Sermão da Montanha como valor e que tem a pessoa de Jesus, como descrita nos evangelhos, como referência máxima. É aquilo que os teóricos chamam de a chave hermenêutica para interpretar a Bíblia sendo Jesus, é isso? É essa a ideia? Exatamente. Grosso modo é isso? Grosso modo é isso. A chave hermenêutica, por quê? Porque eu coloco a lente de Jesus para ler todos os textos da chamada Bíblia hebraica, que para nós é o Antigo Testamento. Porque há muitos textos do Antigo Testamento que eles, à luz de Jesus, eles têm que ser reinterpretados. Porque se você ler literalmente alguns textos do Antigo Testamento, sem levar em conta em Jesus, você vai ter um Frankenstein, você vai ter um conceito bíblico que é cheio de remendos, cheio de alinhavos. Então, nós precisamos sempre ter como valor o Sermão da Montanha e como referência, inclusive da divindade, Jesus. Eu gosto de dizer que nós não podemos projetar em Jesus os atributos de Deus. Nós temos que colocar em Deus os atributos de Jesus. Porque Jesus disse para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E a gente já enriqueceu bastante esse quem começo vê a mim, aí. vê o Pai. Perceba que, de um certo modo, ele está negando a divindade de Jesus. Perceba isso. Programa, então, quando a gente... porque há um problema quando a gente atribui a Jesus os atributos da divindade. Porque Jesus não mostrou esses atributos da divindade quando estava encarnado, quando esteve entre nós. E ele... O senhor diz os atributos incomunicáveis de Deus, a onipresença, a onipotência. Exatamente. Onipotência, por exemplo. Jesus não demonstrou esse atributo da onipotência. Tanto que ele chorou sobre Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Agora já veio um arcabouço teórico aqui que dá pra gente discutir um bocado de coisa. É o seguinte, nessa passagem, Jesus não está falando somente sobre o que vai acontecer, mas o que já aconteceu. A todo momento, Deus, no Antigo Testamento, queria juntar o seu povo, sabe? Como a galinha junta os pintinhos. Mas o povo recusou a Deus. Então, quando Jesus fala sobre isso, ele está falando também sobre o passado, sobre o que aconteceu com Israel no passado, mas também o que vai acontecer no futuro, ou seja, a rejeição de Israel ao Cristo, a Deus. Então, você dizer que, por exemplo, Jesus aqui, ele se abdicou da sua divindade quando ele falou isso, gente, isso daí é negar praticamente a divindade de Jesus Cristo. Então, normalmente uma pessoa que aceita a ideia da igreja inclusiva, para essa pessoa negar outras coisas como a divindade de Cristo, a Trindade, gente, é normal. Para eles é normal negar essas coisas. Por quê? Já estão negando a palavra de Deus, que é poder. Negar outras coisas para eles, tanto faz, tanto fez. Ele acabou caindo até na questão da soberania de Deus aqui, né, em Jesus Cristo. Então a gente vai passar essa mesma pergunta, se a igreja inclusive é bíblica ou não, para o nosso convidado, o pastor César, e eu vou aproveitar e vou passar para você também essa pergunta que ele fez, que ele devolveu essa... Mas biblicamente, cada um vai falar. Biblicamente, que definiu o que significa biblicamente. Eu estou aqui para perguntar, né? Eu penso assim, que a igreja bíblica, como definição baseada no ensinamento de Jesus, e aí eu coloco também os apóstolos, porque a Bíblia diz que a igreja é doutrinada pelos apóstolos, né? Então a doutrina dos apóstolos é importante, embora eu reconheça que exatamente como o pastor Ricardo falou, eu também reconheço que o cerne da doutrina de Jesus está em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, né? 5, 6 e 7. Ali é o cerne da doutrina de Jesus,
o restante, ademais disso, é ele falando sobre aquilo tudo que ele falou nos 3 capítulos, no Sermão das Bem-aventuranças, e os apóstolos é que depois vão doutrinar a igreja. Parece que a fala de Jesus é sempre conceitual, e depois os apóstolos, eles vêm colocando, firmando ali as estacas, transformando até em regras o que a igreja deve ou não observar e tudo mais. Fato. A igreja bíblica, baseada nesse princípio, ela sempre é inclusiva no sentido de que nela se inclui todas as pessoas, todos os pecadores. Agora, a igreja, especialmente no documento apostólico, não permitia, dentro da sua membresia, alguns tipos de comportamentos que incluem esse do nosso tema de hoje. Então, a igreja no primeiro século, a igreja bíblica, né, a igreja que está na Bíblia lá, não incluía. A história da igreja, historicamente, parece que estamos próximos de uma mudança grande nisso aí. O novo Papa, por exemplo, é mais simpático, pelo menos dos últimos papas aí, esse último Papa é mais simpático a esse tema do qual estamos discutindo aqui agora. Então, não sei, é bem provável que aconteça uma mudança, por exemplo, eu estou falando dentro do nicho católico. E no meio evangélico, algumas igrejas que a gente nunca pensava que aderiria a gente está chamando aqui de inclusivo, né? Tornando-se uma igreja inclusiva do ponto de vista do comportamento sexual humano, aderem também hoje. Agora, ser inclusivo significa que todos os pecadores vindos de todos os tipos de pecados são bem-vindos. Todos os seres humanos vindos de todo tipo de comportamento são bem-vindos. É verdade. Esse é o chamado, né? Agora, a igreja cristã, historicamente falando e biblicamente falando, a igreja da Bíblia lá do primeiro século, a igreja apostólica, ela tinha resistência, né, quanto a esse tipo de comportamento. Então, o homossexualismo, por exemplo, não era aceito na igreja cristã como norma. Embora o apóstolo Paulo diz assim, alguns de vocês foram assim, mas passaram por uma transformação. E agora fazem parte da membresia da igreja depois dessa transformação. Então, é assim que eu entendo o conceito da Bíblia. Perfeito. Ele conseguiu trazer um significado muito mais profundo para esse debate sobre esse tema. Durante o império ali de Alexandre o Grande, era muito comum, por exemplo, os gregos terem relação sexual com outros homens. Era normal, tá? Então, quando a gente olha o contexto grego, a gente vê que isso era muito comum. Então, quando Paulo exorta as igrejas sobre a prática homossexual, também é uma alusão sobre aquilo que estava acontecendo no Império Romano. Era uma prática muito comum. Então, Paulo, ele vai contra essa ideia. E não é somente isso, tá? O César, ele falou uma coisa muito interessante que eu gostei, que todas as igrejas evangélicas são inclusivas. Ou seja, nós aceitamos a todos. Mas é aquela coisa, né? Venha da forma com que você está, mas saia transformado. Venha da forma com que você está, mas não permaneça da forma com que você veio. Essa é a mudança do evangelho. Um evangelho que não traz mudança de vida não é evangelho. E o que a igreja do Gondim ensina é o seguinte: pode vir aqui na igreja, fique à vontade, curta os louvores, ouça a mensagem, mas pode ficar tranquilo que o seu pecado, por exemplo, de sexualidade, tratando-se de homossexualismo, pode ficar tranquilo. Se você gosta de um outro homem e você se sente bem nessa igreja, pode vir, não tem nenhum problema. Se você se sente bem com a sua esposa e você é uma mulher, e você ama a igreja, ama os louvores e gosta da mensagem do pastor, pode vir em nossa igreja. Não precisa se arrepender de seus pecados. Então, a igreja do Gondim, que é a igreja Betesda, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, tem essa ideia de que todo mundo é bem-vindo. Todo mundo. Agora,
eles não têm essa ideia de pregar contra o pecado sexual. E não somente o pecado sexual, tá? Contra outros pecados também. Eles não têm essa ideia. Então eles querem muito mais que a igreja esteja cheia do que simplesmente ter uma igreja genuína e verdadeira onde se prega o evangelho. Esse é o problema. Todas as igrejas evangélicas são inclusivas? São, porque nós aceitamos a todos. Agora, existe uma grande diferença entre aceitar todos e aceitar tudo. Tá bom? Em miúdos, você está dizendo aqui que a igreja é inclusiva, sim, no acolhimento, no recebimento de pessoas de todas as matizes, mas ela também é exclusiva no sentido de manter de fora aquelas pessoas que não se submetem àquilo que você chama a doutrina dos apóstolos. O cristianismo é exclusivista. É uma religião exclusivista. Mas o que... primeiro, eu queria só corrigir. O termo hoje não é mais homossexualismo. É verdade, eu falei homossexualismo. É homossexualidade. É verdade, eu me corrijo. Tem uma gramática aí, você precisa se atualizar. É aquela frescurinha da Lana Holder que o ismo é uma doença. É um tipo de doença hoje em dia. Não pode falar ismo. Não pode mais usar homossexualismo, tá? Porque o ismo identifica algo que é doentio. Então tem que falar homossexualidade. É aquelas pautas de esquerda, sabe? Aquelas pautas aí ideológicas que você não pode falar certa palavra, né? Por exemplo, as pessoas falam, não, você não pode usar a palavra denegrir, porque é um termo racista. É a mesma coisa. É a mesma frescurinha, tá bom? Outrora, o homossexualismo era considerado uma doença. Era considerado uma perversão de caráter. Mas isso já foi retirado dos códigos da medicina internacionalmente. Em relação à doença, sim, né? Mas em relação à questão de caráter, ou questão moral, aí há muita divergência de opinião. Inclusive, nós estamos aqui discutindo exatamente isso, né? Do ponto de vista bíblico. Por exemplo, a gente fala de igreja afirmativa. Essa ideia de uma igreja afirmativa, como você propôs, pastor, que é uma igreja que afirma a dignidade intrínseca de todo ser humano, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas esse termo, como ele é usado no vocabulário hoje, especialmente da militância de políticas identitárias, LGBTQI, APM+, ela é usada no sentido de há uma intenção de afirmar a identidade das pessoas, seja por qual recorte for, o recorte ideológico, racial, social, ou inclusive sexual, ou de gênero e tudo mais, né? Então, é afirmar a identidade. A igreja, como comunidade instituída por Cristo, como uma comunidade cristã que aparece no Novo Testamento, ela pode ser considerada afirmativa ou ela deve ser considerada formativa? Ou seja, a igreja existe com a função de afirmar a identidade antiga das pessoas ou de formar a nova identidade das pessoas em Cristo Jesus, a ideia do Cristo ser formado em vós, porque aí são duas intenções completamente diferentes, né? O que nós estamos conversando aqui é se a identidade homossexual ela é um desvio de caráter. É isso que nós estamos discutindo aqui. Sim. E uma igreja afirmativa diz que não. Diz que não. Que absolutamente não tem nada uma coisa a ver com a outra. Uma pessoa pode ser homossexual e pode ser íntegra, pode ser justa, pode ser uma pessoa bonita, em termos elegante, em termos bonita, em termos não físicos, mas bonita como pessoa. Sim, isso pode acontecer, é claro. Por exemplo, se um homem é homossexual, por exemplo, e ele paga suas contas em dia, ele respeita as pessoas, ele é um homem íntegro, tá? A diferença é que existe um pecado aí que afasta essa pessoa de Deus. Em Isaías 59, diz o seguinte: o que afasta vocês de mim são os vossos pecados. Então, um homem desse, diante do Senhor, ele não é íntegro. Diante da sociedade, ele é. Ele é justo diante da sociedade. É um homem justo. Agora, diante de Deus, não é. Essa é a diferença. O mundo pode dizer, olha, esse cara, ele paga suas contas em dia, ele obedece seus pais, ele faz isso ou aquilo. É um homem bom. Isso é o que o mundo diz. Mas o conceito bíblico sobre o homem é totalmente contrário a isso. A Bíblia nos diz que nós somos depravados,
Nós somos inclinados para o pecado todos os dias, somos inimigos de Deus, e sem Jesus a gente nunca teria reconciliação com o nosso Deus. Então existe uma diferença em você ter uma cosmovisão secular e uma cosmovisão cristã sobre o caráter do homem. Então existe uma grande diferença nisso, tá bom? Mas a implicação aqui, queridos, é exatamente a homossexualidade, tá? Essa é a implicação nesse debate, tá bom? Então, a prática e a identidade homossexual não tem nenhuma relação com caráter. Nenhuma. Porque eu conheço várias e várias pessoas que são homossexuais e que eu não tenho senões com respeito ao seu caráter. Uhum. Inclusive, alguns na nossa igreja que constituíram família. São casadas. Eu tenho um casal de mulheres da nossa igreja, casadas civilmente, que têm uma filha e que convivem na nossa comunidade com o mesmo comportamento que se exige de uma pessoa heterossexual. Então, eu digo assim, quando eu digo que uma igreja é afirmativa, eu não estou, de alguma maneira, abrindo brecha para promiscuidade. Uhum. Porque promiscuidade encontra-se não apenas na comunidade homossexual, mas encontra-se também na comunidade heterossexual. Aliás, nós temos tido comportamentos desviantes de heterossexuais. E de caráter mesmo. Né? De caráter, e que são da igreja. Agora vamos passar a bola para o pastor César. O que o Gondim disse é que é possível ser homossexual e isso não tem a ver com integridade. Ou seja, a conduta sexual não tem que necessariamente a ver com a integridade da pessoa. E aí ele faz essa distinção entre a homossexualidade, o caráter e a promiscuidade. Então, o que você acha disso, pastor? Bom, vamos lá. A Bíblia, a teologia, desculpem, a teologia bíblica, ela afirma que o homem, todo ser humano, ele é completamente caído. Esse aí é o básico, né, da ideia da soteriologia. A integridade foi pelo ralo, a soteriologia. Não existe. Foi o que eu disse, né? Não existem pessoas íntegras. Eu entendo o que o pastor falou como integridade do ponto de vista de homem social. Já discordo de você a partir de Jesus. Eu já concluo. Teologia bíblica eu já concluo. Sempre que você falar de teologia, você está falando de uma arquitetura humana. Toda teologia é humana. Toda teologia é humana. Não existe teologia sagrada. Ela, inclusive, é fruto de debates, de livros, de cartas confessionais. Bom, então vamos para textos, então. Vamos lá. O texto bíblico em si afirma peremptoriamente que não há um justo sequer. Então, no sentido... Não é teologia, é revelação. Calma aí, assim, a teologia que eu entendo sendo saudável, a teologia que eu entendo sendo saudável, ela é fruto da revelação. Sim. A gente sabe o que Deus falou, a gente não sabe mais nada. A gente só sabe o que está escrito. Então, o que está escrito para os cristãos, especialmente textos neotestamentários, são normativos da igreja, da nossa fé. Deus se revela nas escrituras e o que nós temos para trabalhar é o texto bíblico. Mas então, espera aí, posso interromper? É que eu não fechei a ideia, mas pode interromper à vontade. Quando o jovem rico perguntou a Jesus qual era o maior de todos os mandamentos, foi que Jesus respondeu a ele. Você conhece os mandamentos? Não, ele falou assim: o que está escrito e como você lê. Uhum. Porque o que está escrito não é necessariamente como eu leio. E como eu leio não é necessariamente a intenção do que foi escrito. Então há uma brecha enorme. Esses debates, há uma brecha enorme entre o que está escrito e como que eu organizei uma teologia. Então, como o senhor leu o texto de Romanos, que não há um justo sequer, o senhor vai contra a queda como herança do pecado original de todos os homens? Vou. Então você acha que os homens são espiritualmente perfeitos? Não. Você está levando para um extremo que eu não... Porque o que eu estava dizendo lá atrás, eu falei assim, olha, pegando a fala do pastor Ricardo, ele falou assim, olha, uma igreja afirmativa afirma que a pessoa
tem caráter, não sei o quê, afirma o caráter da pessoa, a dignidade humana, não sei o quê. Ok. Eu entendi essa sua abordagem como sendo uma abordagem sociológica, obviamente. Não, bíblica. Porque, teologicamente falando, biblicamente falando, dentro das 4 linhas do Novo Testamento, não é um justo sequer. Mas Então eu queria essas que o senhor 4 linhas do explicasse. Novo Testamento, Explica elas aí, são mais largas. o que é Antes vamos frear aqui, Vamos. peraí, vamos frear aqui primeiro. Vamos Porque, voltar aqui à questão essa distinção entre teologia e Bíblia, ela é muito saudável, né? A teologia é um esforço humano e a Bíblia é uma autorrevelação divina. Portanto, então a gente parte daí, o movimento de Deus em relação ao homem, a revelação na Escritura, a autorrevelação de Deus, e a teologia é um movimento humano em relação a Deus, em direção a Deus. Mas o Senhor reafirma aquelas noções clássicas dentro da história dos 20 séculos de pensamento cristão que foram se formando a respeito da teologia da Escritura. A Escritura é autoritativa, portanto, ela é inspirada, ela é autoritativa, ela é inerrante, ela é suficiente, e os homens é que vão desenvolvendo a sua interpretação em relação a ela, mas ela continua sendo, ela é inspirada e autoritativa. Esse é um conceito platônico, de que você tem uma revelação perfeita. Isso é platonismo puro. Você tem uma revelação perfeita e você tem a realidade aqui, que as coisas não diferem. Você tem uma Bíblia perfeita, e revelação perfeita, e você tem as interpretações que são erradas ou passíveis de serem corrigidas. O que eu digo é o seguinte: o texto bíblico, ele não é linear. A ideia de colocar no texto bíblico o pensamento grego linear e dizer, está escrito, portanto, esse é o texto, essa é a fala que está escrita, isso não faz parte não é essa, por assim dizer. Não é essa abordagem que Jesus fazia do Antigo Testamento ou do Primeiro Testamento? Isso. Essa abordagem então, que ele fazia? Por exemplo, Jesus em nenhum momento sequer aventou essa ideia de que nós somos herdeiros e somos tortos e pervertidos pelo pecado de Adão. Nenhuma vez, em lugar nenhum. Você concorda com ele, César? Na fala de Jesus, então, não. Vamos lá. Na fala de Jesus. A postura de Jesus em relação ao Antigo Testamento, ele trata o Antigo Testamento como autoritativo? Nas palavras de Jesus Cristo, sim, claro. Nas palavras de Jesus Cristo, ele quer que o evangelho seja pregado a toda criatura, para que aquele que crê seja salvo e os demais sejam condenados. Essa é a fala de Jesus Cristo. Como eu disse lá atrás, a argumentação apostólica, que é muito mais pontual dentro do assunto, porque Atos capítulo 2 diz que a igreja é baseada na doutrina dos apóstolos. Toda a igreja cristã é apostólica. Ela depende dos documentos apostólicos também. Embora eu reconheça e fiz coro com a fala do pastor Ricardo que o cerne da doutrina cristã é Jesus Cristo. Pessoal, não se esqueça de deixar o like, tá bom? Assim você ajuda o canal a crescer cada dia mais. E também o robozinho do YouTube vai indicar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Mas a doutrina da igreja passa pelos apóstolos. E nos apóstolos, a Bíblia diz que não há um justo sequer. Nós não temos a fala dos apóstolos. Nós não temos. O que nós temos em Atos dos Apóstolos... Não, esse não é Atos, é Romanos que eu estou citando. Paulo. Paulo. Paulo é um apóstolo, ele mesmo se um apóstolo, né? Mas se declarou... É um apóstolo temporão, mas é um apóstolo. Né? Sim, mas é um apóstolo que nunca viu Jesus. Viu Jesus, né? Ele viu Jesus. Sim. Não, ele viu num arrebatamento de um êxtase. Numa experiência. Ele não esteve com Jesus encarnado. Ele viu Jesus num arrebatamento que teve na estrada de Damasco. Mas ele viu Jesus encarnado. Não. Jesus não desencarnou. O Jesus ressurreto Sim. é encarnado. Não, ele teve uma experiência sobrenatural. Ele teve uma experiência com Cristo. Ele não conviveu com Cristo conforme a exigência de Atos 1. É isso que ele está falando lá. O Jesus ressurreto, o corpo de Jesus ressurreto não foi o mesmo, e não é, porque ele está no céu agora com esse corpo. Paulo diz isso na carta a Timóteo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, o corpo de Jesus hoje
é um corpo diferente do corpo dele, porque é um corpo ressurreto. Passou pela parede, transformação. Passou pela parede. É outra coisa. Mas ainda era um corpo e ainda era Jesus. Sim, tinha chagas. O apóstolo Paulo encontrou-se com Jesus pessoalmente, foi chamado por ele pessoalmente. Sim, tinha chagas e tudo, Sim. mostrou as chagas. Ele comeu com os discípulos depois ali no Mar da Galileia. Claro, mas Paulo não teve com Jesus antes da ressurreição. Essa questão, pastor Mas Gondim, aí o senhor desclassifica Paulo como apóstolo? Não. Porque lá no começo só fala sobre Paulo se auto-intitulava, não sei o quê, então parece que... Só estou dizendo o seguinte, é que você fala assim, a doutrina dos apóstolos, no plural, nós basicamente não temos, porque a gente não sabe o que foi que pregou Tomé. A gente não... Tem, inclusive, um evangelho apócrifo aí de Tomé. Mas nós não sabemos qual era o conteúdo de Tiago. Nós não sabemos. Nós sabemos que Tiago e Pedro eram os judaizantes. Mas nós sabemos os que estão registrados na Bíblia. Dos apóstolos, na verdade, é a vida de Paulo e a vida de Pedro. A vida de Pedro e a vida de Paulo, espelhados um no outro. Se você fizer uma comparação entre os atos de Pedro e os atos dos judeus, e os atos de Paulo, você tem uma correlação literária nítida, que o autor que escreveu o texto estava pensando em fazer um espelho para legitimar Paulo, para legitimar o ministério de Paulo. Como que ele legitimou o ministério de Paulo? Espelhando no ministério de Pedro, porque Pedro era a coluna da igreja. Então, o livro de Atos, basicamente, é o que nós temos sobre Paulo e Pedro. Agora, mas o texto que eu citei nós não temos pastores, o restante pastores, dos textos pastores. E o restante dos textos. Eu tenho que chamar o Novo break Testamento agora. São textos mas paulinos. Eu vou deixar uma pergunta no ar aqui para a gente refletir. A hora que a gente voltar do break, a gente vai lidar com essa questão. Porque o pastor evocou essa ideia, que é uma ideia relativamente moderna, né, de Jesus como chave hermenêutica de toda a Bíblia, e tudo que não confirma Cristo, a gente precisa, de alguma forma, colocar em segundo plano. Então, a ideia é isso. Essa ideia de Jesus como chave hermenêutica tem sido usada por muitos pastores para colocar o Segundo Testamento, uma espécie de marcionismo até, colocar o Antigo Testamento, não estou dizendo pelo senhor, obviamente, mas por muitas pessoas têm usado essa ideia da chave hermenêutica para colocar o Antigo Testamento como um texto descartável. Não faz jus, né? Marcião não faz jus a essa ideia. Não. Marcião é outra coisa, né? Mas ele desvalida completamente. Ele desvalida completamente, inclusive exato. Deus, né? Mas alguns pastores que adotam Jesus como chave hermenêutica se referem ao Antigo Testamento apenas como um texto de consulta, não autoritativo. Muitos pastores fazem isso. E outros pastores, inclusive, usam essa chave hermenêutica para invalidar o apóstolo Paulo, textos do apóstolo Paulo, dizendo que ideias, que noções que ele apresenta em suas cartas são culturais, são ideias dele. Devido à sua... O que eu posso dizer é o seguinte... Mas a gente vai lidar com isso depois do break, tá bom? A gente está no debate de hoje, aliás, não é um debate, é o Biblicamente. Eu me traí agora, viu, pastor Gondim? A gente está no programa Biblicamente hoje, discutindo esse tema que é tão relevante, e como é um tema polêmico também, que tem inspirado paixões em todos os sentidos, né? É um tema polêmico que tem inspirado paixões em todos os sentidos, ele acaba parecendo um debate, né? Mas o que eu terminei o primeiro bloco evocando a questão de que alguns pastores que usam essa ideia de Jesus como chave hermenêutica têm usado essa ideia a pretexto de promover uma certa... eles invalidam textos do Antigo Testamento e alguns chegam, inclusive, a invalidar ou a desacreditar textos do Novo Testamento, como do apóstolo Paulo, por exemplo, dizendo que muitas das coisas que ele escreveu eram fruto de sua interpretação da cultura, sua misoginia deixa eu fazer e tudo aqui mais. uma questão que no nosso bate-papo que ficou claro no off aqui, é que acho que o pastor Ricardo não quis dizer isso. Sim, exatamente. Não é. Porque ele entende como palavra de Deus todos os livros da Bíblia. A minha pergunta era em relação a isso, né? Porque tem alguns pastores que fazem isso. Então, eu queria que a gente fosse para os textos bíblicos. Especialmente os textos do Novo Testamento. O pastor César já... O que eu tinha dito antes é que dentro do Novo Testamento, em Coríntios, por exemplo, que é o texto mais forte, Romanos também, né? Vai mostrar assim, claramente que a homossexualidade não era
não era aceita dentro da comunidade cristã local. Isso o apóstolo Paulo diz, deixa eu ver aqui o texto. E isso reproduzindo os textos Não do Antigo sabeis que Testamento. os Né? injustos não herdarão o reino A de ideia da Deus. impureza sexual. Não vos enganeis, nem impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos. Que ele usa bêbados, esses dois maldizentes, termos, né? roubadores, herdarão- Essa tradução não está correta. É você a sabe, atualizada. É a Bíblia atualizada. Não, eu digo nos originais. Você diz do termo malacói. Não está se referindo à homossexualidade. E Sodoma e Gomorra não tem absolutamente nada a ver com homossexualidade. Sodoma e Gomorra era a cidade que estava querendo ter sexo com anjos que estavam hospedados na casa de Ló. É que os anjos eram... É verdade, mas os anjos vistos por eles eram jovens, rapazes. Sim, mas... Então, na cabeça deles era A homossexual. intenção deles sim. era essa, né? A intenção era homossexual. Não. Pera aí, deixa eu explicar. Na tradição judaica, o problema das cidades de Sodoma e Gomorra não era somente a questão sexual. Era uma questão de recepção também. Uma das piores coisas que você pode fazer diante de um judeu é não ter uma boa recepção, tá? Então, isso é muito histórico. Quando uma pessoa não recebia uma outra pessoa muito bem, aquilo era como se fosse um pecado. Era como se fosse um pecado. Então, um dos pecados das cidades de Sodoma e Gomorra era exatamente a falta de recepcionalidade, tá? Esse era um pecado, tá? Mas também tinha a prática sexual. Gente, uma cidade que era depravada, principalmente naquela época, era muito comum as pessoas servirem aos seus deuses e terem ali relação sexual durante os momentos ali de liturgia. E não somente isso. Se vocês verem quando os anjos entram ali na casa de Ló, para falar sobre a destruição, o que as pessoas querem? Ter relação sexual com os anjos que ali estão. Então, gente, ali também tem um problema sexual, sim. Tá? Negar isso é praticamente um erro muito grave, porque isso está na Bíblia. A intenção não era homossexual. A intenção era ter... Porque no mundo antigo, inclusive o texto de Gênesis capítulo 6, que os filhos dos homens... Os filhos dos homens, filhos de Deus, tal. Aquele texto lá que provocou o dilúvio é que havia no mundo antigo a ideia de que ter sexo com anjos geraria uma raça de titãs, como os titãs da cultura grega. Que eram os titãs? Eram semideuses. Semideuses, eram deuses e homens ao mesmo tempo. Então, o texto lá não é de homossexualidade. O texto de Sodoma... Se diz pastor, que eram rapazes, porque a ideia angelical sempre foi masculina. Não tem nenhuma aparição de anja na Bíblia. É que assim, todas as vezes que aparecem anjos no Antigo Testamento, e até no Novo, eles aparecem... Eu não estou dizendo que eles se transformam em homens, mas a aparência deles masculina. É um jovem, é um rapaz, um jovem, não tem asas, não tem nada brilhando, nem nada. É um homem ali. E a perspectiva da visão dos sodomitas, dos habitantes de Sodoma, eles queriam ter sexo, eles não sabiam que eram anjos. Mas eles não sabiam, lá no texto, eles não sabiam que eram anjos. O Abraão, por exemplo, hospedou anjos. Esses três anjos lá, isso é Gênesis 18 e Gênesis 19, né? No capítulo 18, esses três anjos chegam para falar com Abraão. Um deles continua lá com Abraão, e Abraão faz uma oração meio que intercessória, porque Ló estava na cidade de Sodoma, que Deus, através daqueles anjos, falou que ia destruir. Dois desses seres, desses anjos, que no texto, ora são chamados de Elohim, ora são chamados de anjo, ora são chamados de homens, por exemplo. Eles vão lá para buscar o Ló. Quando os habitantes de Sodoma percebem esses rapazes, porque na cabeça de quem está vendo eram rapazes, e aí eles desejam ter sexo com Ló. Eu não me lembro com Ló, não, com esses rapazes, com esses anjos, que nós sabemos que é anjo porque está na Bíblia, mas a aparência deles era de rapazes. E aí eu não lembro, só se o senhor me lembrar um texto onde esses habitantes de Sodoma sabiam que se tratava de anjos. Mas não tem no texto. Não, claro que não tem. Mas a perspectiva e a percepção do mundo antigo da possibilidade de você hospedar anjos está no texto.
Porque a Bíblia, inclusive no Novo Testamento, No diz Hebreus. alguns hospedaram Sem saber, hospedaram anjos. Mas o sem Por quê? saber tá no texto, né? Então, sem reconhecer. obviamente que os habitantes de Sodoma, eles queriam ter um Ter relações prazer com dois sexual jovens com que aqueles estavam ali. rapazes. Mas esse texto... Mas é uma interpretação. Não é o texto, não estou interpretando. mas é só ver o texto. Sim. A interpretação é dizer Mas que eles achavam que eram anjos. Aí o senhor que está Inclusive- interpretando. Mas vamos para os textos do Novo Testamento, então. O pastor César aí evocou um texto de 1 Coríntios e a gente tem o texto de Romanos também. O pastor Gondim diz que já discorda da interpretação aqui, dessa tradução que a Ara faz do texto de 1 Coríntios, né? Para eu dizer que minha igreja é uma igreja afirmativa, eu tenho que fazer a seguinte afirmação sobre a minha afirmação. A minha afirmação é a seguinte: entre o texto e a compaixão, eu fico com a compaixão. Entre o acolhimento e a quadratura do texto, quadrado das 4 linhas do texto, eu me dou o direito de, inclusive, errar. Você dizer assim, você está errado. Porque eu tenho para mim assim... Você está errado. É isso, você está errado. O que ele está dizendo é o seguinte: eu coloco os sentimentos humanos acima da Bíblia. É isso que ele quis dizer. Então, se ele recebeu um homossexual e ele se sente bem com o seu pecado, ele vai colocar, por exemplo, na frente os sentimentos, ou seja, a misericórdia, em vez da Bíblia. É por isso que a igreja dele se chama Betesda, que significa Casa da Misericórdia. Gente, deixa eu explicar uma coisa importante. Em 1968, foi fundada a primeira igreja nos Estados Unidos, que era uma igreja inclusiva, tá? Foi a primeira igreja inclusiva. Depois, com o tempo, essa igreja foi se expandindo. E aqui no Brasil, salvo engano, foi mais ou menos em 1990 que houve a primeira igreja aqui, tá? Que foi fundada. Depois, com o tempo, nos anos 2000, aí virou uma bagunça. Um monte de gente começou a abrir algumas igrejas inclusivas, tá? Uma das igrejas mais famosas hoje em dia é a igreja Cidade Refúgio, que é da Lana Holder, tá? Eu acho que ela é a mais predominante nesse meio. Agora, o Gondim, né? Agora não, há muito tempo já, ele vem com essa ideia de que a igreja dele deve ser uma igreja inclusiva, ou seja, que aceita homossexuais, lésbicas, sem problema com o pecado deles. Mas a ideia pastoral dele é o seguinte: não há nenhum problema dessas pessoas frequentarem aqui a igreja, né? E não largarem o que elas estão fazendo. Então, para ele, é normal. Então, pode fazer o que quiser, tá? Então, ele não prega contra o pecado, ele fica relativizando. Não sei se vocês perceberam, mas a todo momento, ele tenta relativizar alguns preceitos bíblicos e também algumas coisas que para nós são sagradas. Por exemplo, ele disse e não disse sobre o apóstolo Paulo. Ele quase rejeitou o apostolado de Paulo. Agora ele está negando praticamente de que, por exemplo, não aconteceu ali essa ideia de ter relação sexual com os anjos na cidade de Sodoma e Gomorra. Porque é esse texto que a gente usa para falar que também era um dos pecados das cidades de Sodoma e Gomorra, que é a homossexualidade. Então, normalmente o liberal ele vai tentar usar argumentos seculares para defender a sua ideia. E você precisa tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa, tá bom? Uma das coisas que aconteceu na Betesda, para ela se tornar, que não foi uma decisão minha, não fui eu que decidi um dia, deu na telha, nós fizemos, minha esposa fez um curso de sexualidade na USP, pós-graduação, que ela é psicóloga, ela fez pós-graduação em sexualidade na USP, nós promovemos vários simpósios internos, debatemos durante 2 ou 3 anos sobre esse tema, até que eu fiz essa afirmação. E eu fiz essa afirmação Ao final foi uma decisão sua. Como é que aconteceu? Porque eu tava... Rapaz, deixa o pastor Gondim falar, porque infelizmente esse rapaz do meio aí, não desmerecendo o trabalho dele, longe disso, tá bom? Eu acho que ele é um bom intermediador aí, mas ele interrompe demais.
demais os entrevistados ou os debatedores. Aí fica difícil de entender o raciocínio da pessoa que quer ali, né, falar sobre o assunto. Eu queria saber isso também. Como é que Não, aconteceu? não. Foi uma decisão do presbitério, da igreja, do colégio pastoral. Do colégio pastoral. Como que foi a adesão da igreja? Como um todo, como comunidade? Perdeu membros? Perdemos. Muitos. Porque Graças a Deus, né? é vigente na nossa sociedade a heteronormatividade. A heteronormatividade é o que rege a nossa patriarcal, fálica, é o que rege a nossa sociedade. Só que eu fui testemunha, e eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu fui testemunha assim, envolvido diretamente em 2 suicídios. Duas pessoas homossexuais que se suicidaram em diferentes circunstâncias. E as duas se suicidaram afirmando o seguinte: eu já tentei de tudo, Não consigo me livrar. eu não consigo, eu sou assim. Um deles, inclusive, conversando comigo, disse: é um monstro que me persegue e eu não consigo me ver livre. Já fiz tudo. Campanha de oração, já fiz retiro espiritual. A incidência de suicídio entre homossexuais é elevadíssima, né? Por quê? Ela é bem Porque eles não se acham. esses conflitos. Porque não se acham. Agora, eu achei curioso... E aí, assim, eu, Ricardo Gondim, agora não estou falando da Bethesda, Tá. eu, Ricardo Gondim, cheguei à questão da homossexualidade não tratando diretamente da questão da homossexualidade. Tratando, primeiro, da questão do ser humano. Da pessoa. Eu não vejo as pessoas como puras. Eu acho que tem que pregar o evangelho também. Mas eu posso pregar o evangelho também na perspectiva de Pedro na casa De Cornélio. de Cornélio. Pedro, na casa de Cornélio, foi enviado por um anjo dizendo o seguinte: vai lá e anuncia o evangelho a Cornélio, porque Cornélio é justo, é temente a Deus. As esmolas dele chegaram ao céu. Então, eu prego o evangelho também, partindo do princípio que algumas pessoas precisam ouvir o evangelho, não porque estão condenadas a ir para o inferno. Elas precisam ouvir o evangelho porque elas são pessoas tão dignas, tão bonitas, que é impossível que uma pessoa passe pela vida sem saber diretamente quem foi Jesus de Nazaré. Então, eu chego à questão da homossexualidade partindo desse princípio, de que Jesus olhou para um centurião que era romano, era pagão, e disse: eu nunca vi em Israel fé igual a desse homem. Ele olhou para uma mulher sirofenícia e disse que o corrigiu. A mulher o corrigiu. Nós tentamos, às vezes, adocicar o texto, mas a mulher corrigiu Jesus, porque Jesus estava repetindo uma espécie de racismo estrutural da qual ele era parte. Jesus foi culpado de racismo nesse momento? Não foi culpado. Não é culpado. Eu não sou culpado. Engraçado, né? O falso profeta ou o herege, ele fala pelos dois cantos. Ele fala que disse, depois fala que não disse. Perceba isso durante o debate. Quando eu reproduzo sem querer, sem intenção, alguma estrutura injusta da minha sociedade. Agora, na hora em que eu sou alertado e que minha consciência é acesa a respeito disso... Eu entendo esses... E aí, Jesus... Porque a Bíblia não diz que Jesus nasceu perfeito. Jesus foi aperfeiçoado naquilo que ele sofreu. Está escrito no texto. Vamos ouvir o pastor César agora, né? São muitas considerações e o tempo tão curto, mas vamos lá. Tanto o texto de Cornélio quanto o texto da Sirofenícia, eles estão a um timing da graça de Deus para alcançar os pagãos na Bíblia. A revelação bíblica diz que Jesus veio para que era o seu, aí ele sendo escanteado pelos que era seu, aqueles que o receberam são chamados filhos de Deus e tal. E é isso que Jesus fala para a mulher samaritana. Para a mulher samaritana não, para a mulher sirofenícia, né? Ela era pagã, ela era lá do norte, lá da Fenícia e tudo mais. E é
uma coisa muito parecida que acontece com Cornélio. Eu não acredito, pastor, Que ele era justo? respeitando... porque a Bíblia não chama ele de... Chama. Chama, verdade. Chama. Mas a Bíblia não chama ele de salvo, Não, entende? Então, não. Mas o termo salvo não se aplicaria Então, ali. Por quê? exatamente. Então a salvação depende do evangelho. Tanto que entende? Então, os lençóis dos animais impuros foi colocado lá para mostrar que para ele mostrar para ele que, fazia, que era, ele não que era, não era limpo. não Seria era, isso. Do ponto de vista da religião, da fé. Porque lá no capítulo 11, quando Pedro vai explicar Mas ele pro precisava colégio, ouvir falar de Jesus. Exatamente. Então, Precisava. ele precisava ouvir falar de Jesus. Então, eu reconheço que no mundo tem pessoas digníssimas, pessoas cuja moral, enfim. Só que nada disso salva essas pessoas. Porque a Entende? salvação é pela A graça. salvação é pela graça. E essas Porque a pessoas nossa todas, justiça é insuficiente. Todas essas pessoas precisam ouvir o evangelho. Então, como eu entendo que homossexualidade é uma questão comportamental... Não é. Então, a minha... Então, Não, É porque aí a são gente duas diverge. maneiras distintas de lidar com isso. Mas aí, por exemplo, assim como existem pessoas que também optaram pelo suicídio porque não conseguiram deixar algum tipo de vício. Não, algum tipo ninguém de... opta pelo suicídio. Não, ninguém opta Então, pelo suicídio. Ô, pastor, mas o vamos lá. suicídio é... Tenta entender o meu suicídio ponto de vista da forma que eu estou falando. O suicídio é a pessoa tirar a própria vida. Sim, então, mas ninguém opta. Não é uma opção. Uma a pessoa hora, está um ponto de desespero, respeito. Mas quem chega nesse ponto é porque não vê saída para as respostas que ele não tem. Ele está procurando respostas e ele não achou. Então ele Porque Deus não cobra de nós aquilo que a gente não pode dar. E eu não estou colocando, inclusive, a questão soteriológica em cima do suicídio, não é nem Sim. esse tema. Mas pessoas vindas de outros tipos de comportamento também terminam em suicídio e isso não salva a pessoa. Entre o acolhimento e o texto, ele fica com acolhimento. Entre o amor e o texto, ele fica com amor. Pastor César, é possível chegar a alguma definição desses termos? Amor, compaixão, acolhimento, sem que eles derivem da revelação de Deus na Escritura? Para falar sobre a Bíblia, não. Você precisa pautar no que a Bíblia diz. Então, vamos lá. Amor, como eu disse, super respeito a opinião do pastor Ricardo, mas não concordo nesse sentido. Porque, por exemplo, a Bíblia diz que Deus é amor. O amor não é um atributo de Deus. Não é um negócio que... O amor é a essência de Deus. Né? É a natureza. Não é que ele tem amor. Deus é amor. Né? Lembrando que o amor de Deus não está desligado da sua justiça. Então nós achamos que, Deus é amor, então podemos fazer tudo, porque ele é amor. Mas não podemos esquecer que os atributos de Deus, eles não estão deslocados por causa de um outro atributo. Todos fazem parte da mesma essência de Deus. Então, Deus é amor? Sim, ele é amor, mas também ele é justo. Então, ele exige que seus filhos sejam justos. E como podemos ser justos diante de Deus? Crendo em Cristo. Porque o homem por si mesmo, não pode ser justo. Não pode ser justo o homem. Outra coisa, Deus, ele também é santo. Então, importa que os seus filhos sejam santos. Então, perceba que não é somente ser amoroso ou ter amor. Nós temos também que entender que Deus é muito mais do que isso. E esse Deus que é amor em essência, ele exclui a pessoa cujo comportamento é homoafetivo. É difícil para mim falar homoafetivo porque eu brigo com o português também, né? Porque todos nós somos homoafetivos no sentido de ter afeto por pessoas da mesma que parecem com você, da mesma... Mas enfim, eu entendo as terminologias e vou ficar dentro delas. Mas esse Deus que é amor em essência, nas páginas do Antigo e do Novo Testamento, ele disse que esse comportamento não é aceitável. Então, como diversos outros, né? Mas, pastor, então, para definir esses termos, por que o termo homoafetivo é caro para pastores, teólogos, autores que defendem a união entre pessoas do mesmo sexo numa espécie de casamento, ou seja, uma união exclusiva e duradoura, justamente para se desviar do termo homossexualidade. Então, há pastores que são bíblicos, são honestos com as escrituras, e eles vão dizer o seguinte:
O que a Bíblia condena é a homossexualidade, ou seja, é a prática homossexual apenas para gratificação do seu desejo e fruto do descontrole e que resvala na promiscuidade. Na Bíblia, o que eles vão dizer é o seguinte: não existe nenhum texto na Escritura que condene essa modalidade de relacionamentos homoafetivos que existem hoje, que são uma espécie de casamento ou união estável. Então, como não havia esse código relacional no Antigo Testamento, essa é a defesa que eles fazem. Como não havia esse código relacional, tanto na comunidade judaica no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o que havia nas relações homossexuais era geralmente uma relação de poder. O tutor com o seu menino, com o seu pupilo, o senhor com o seu escravo, e essa própria cena de Gênesis, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, ela implicava num crime que seria um crime de estupro coletivo, daqueles dois que lhe pareceram jovens ali e tudo mais. Então, eles vão fazer essa definição, eles vão dizer que é uma nova modalidade de relacionamento, não é uma homossexualidade clássica que aparece como sinônimo de promiscuidade, prostituição ou escravidão ou abuso. Então, por isso que eles usam esse termo homoafetivo. O que você diz disso? O problema é que assim, ó, porque tem pessoas que são homossexuais e são promíscuas. Tem pessoas que são homossexuais e são fiéis aos parceiros que escolheram para a vida. E não tem aí, não os vejo como sendo pessoas indecentes, tudo isso, por conta da opção sexual. Também não vejo. Eu não tenho nenhum tipo de cisma com a pessoa porque ela se apresenta homossexual. Tá tudo bem para mim. Agora, o homossexual, um casal homossexual, nunca conseguem ser uma só carne. Quando Deus abençoou o casamento, ele, lá em Gênesis capítulo 2, acho que já... Não, capítulo final do 2. capítulo 1, acho que é o final do capítulo 1, o começo do capítulo 2, esse momento onde os dois se tornam uma só carne é a partir da relação sexual. Capítulo 2, 20 em diante. Eu sei disso porque o apóstolo Paulo vai falar lá no Novo Testamento que quando a pessoa comete a prostituição, por exemplo, ela se torna uma carne com a prostituta, não sei o que, tal, e aí ele começa a discutir essa questão lá na frente. Então, duas mulheres ou dois homens, elas nunca vão ser uma só carne diante de Deus. Uhum. Então, essa é a compreensão que Porque depende da conjunção carnal entre seres que são complementares, é isso? Por exemplo, um casamento onde... Por exemplo, vamos pegar um casamento heterossexual. O João casou com a Maria e chega lá, a Maria sofre de um problema de frigidez ou o João tem um problema de impotência, não sei o que lá. Ela consegue, por exemplo, cancelar o casamento. Porque o sexo dentro do casamento é importante. Uhum. Dentro da lei, inclusive. Agora... Como não vejo que é possível que duas pessoas do mesmo sexo se tornem uma só carne biblicamente, então eu entendo que os textos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, continuam valendo até hoje. E agora a questão da igreja, né? Como que a igreja lida com isso? Porque existem essas expressões, acolhedora, uma igreja afirmativa e uma igreja inclusiva. Acolher, me parece que a boa parte das igrejas, especialmente as igrejas independentes hoje, usa a prática de acolher as pessoas, ou seja, receber, deixá-las participar das reuniões, até porque os lugares de culto são lugares públicos, tudo mais. Mas há uma diferença entre acolher e afirmar ou incluir. Quando você, pastor Gondim, fala sobre incluir, está falando, obviamente, que não há restrições para o avanço ministerial e tudo mais, como igrejas fazem aqui. A igreja fazem distinção. Você pode ser um voluntário, que é o que acontece com a igreja IBAB, em São Paulo, por exemplo. Pode ser voluntário, homossexual declarado, mas não pode ter um cargo ministerial. Eles fazem essa distinção. Igrejas que não fazem controle de membresia também acabam separando. Pode estar aqui frequentando, tomando ceia, participando, ser batizado, só não pode ser uma pessoa formalmente instituída no ministério. Como que vocês adotaram, que política vocês adotaram em relação a casais homoafetivos ou pessoas declaradamente homossexuais na Bethesda? O interessante é que a igreja de Babe é a igreja do Ed René Kivitz. É aquele herege que disse que a mulher samaritana queria o sêmen de Jesus. Essa igreja também é uma igreja inclusiva, tá? Talvez ele não diga que seja uma igreja inclusiva, mas tá bom? E eu não sei por que o Paulo César Baruch, que é um grande cantor, tem muitas músicas boas no meio evangélico, ainda frequenta aquela igreja, cara. Eu queria saber por que isso está acontecendo, né? Porque
um pastor que é tão renomado como Ed Renekiewicz, como ele chegou a esse nível de apostasia? É aquilo, né? Eu vou criar minha própria teologia. E o Paulo César Baruch, que é um cantor tão conhecido no meio gospel, por que que ele fica aos pés do pastor ali, o Ed Renekiewicz, sem se perguntar se realmente... Olha, será que eu tô na igreja certa? Será que essa teologia condiz com a minha fé? Talvez o que move essas pessoas seja outra coisa, né? Mesmos parâmetros que nós usamos para a heterossexualidade. Não há restrição, não há diferença aí. Não há diferença. Aham. Não há diferença. Porque nós entendemos, e eu entendo, nós entendemos o corpo de pastores da Bethesda e estamos educando e ensinando a Bethesda a entender também, porque nem todos, obviamente, não há um consenso, não há uma unanimidade, e por conta disso nós perdemos milhares de pessoas. Eu entendo que não existe inerentemente nada que seja imoral de uma pessoa que se entende, que sabe que é homossexual e que tem atração afetiva e sexual por uma outra pessoa. Agora... Inerentemente, você pode dizer o seguinte: isso não é admissível, eu não admito, Paulo não admitiu. Não vou discutir, eu não discuto. A postura da Bethesda é essa. A postura da Bethesda é essa. Na sua igreja, pastor César, qual que é a postura em relação à pessoa que se apresenta ali, que começa a congregar, que se interessa pela igreja e é homossexual ou homoafetiva? A mesma que o pastor Gondim defendia até pouco tempo atrás. Porque eu já vi ele acho que é um texto, né, que ficou bastante famoso, inclusive do pastor Ricardo. Eu não sei quantos anos, mas uns 15, 20, sei lá, bastante tempo. Ele escreveu um texto. Eu sou signatário daquele texto. Eu entendo que a igreja, ela é... Ela acolhe? Toda a igreja, historicamente falando, toda a igreja, não pode ser a Deus é amor, que é tida como mais hard, assim, no sentido de pegar primeiro no pé, ela acolhe, primeiro ela acolhe. Né? Não. Todas as pessoas são bem-vindas em todas as igrejas. Todas as igrejas, eu imagino. Todas as igrejas entra lá um casal de homossexual. Na Deus é amor. Que eu tô Mas há uma restrição. Hard, se ela avançar no ministério, para fazer parte da igreja... Se tornar membro, ser batizado. Exatamente. Para frequentar, todo mundo é bem-vindo na igreja. A igreja é o lugar mais inclusive que existe. Deixa eu falar. A gente usar os textos autoritativos da Bíblia para validar a nossa fé e prática, sem levar em conta o contexto histórico, cultural, temporal do texto, a gente tem os salmos precatórios que são terríveis. Estão lá na Bíblia. Mas no que diz respeito a... Você tem, por exemplo, o capítulo 5 do livro de Números, que é um dos textos mais misóginos que você pode ler, que é sobre a lei do ciúme. O cara está com ciúme, está com suspeita de que a mulher o traiu, e tem todo um ritual lá que ela tem que cumprir. Se ela sofre a pena de morte ou não vai depender do resultado desse ritual, né? Desse ritual, dela beber e tal. E eu acho assim, incrível o texto, como ele é assimétrico, é que se ela foi inocente, o cara que levantou a suspeita contra a esposa, tudo bem, não sofre nenhuma penalidade. Fez a mulher passar por uma vergonha pública, fez a mulher passar por um monte de coisa. Não, é inocente, tudo bem, vamos bola Agora, pra frente. em relação à questão da homoafetividade, pastor, então, parece que aí já não há uma discrepância entre a cultura do entorno ali do Novo Testamento, a cultura greco-latina e a nossa cultura. Porque a homoafetividade ou a homossexualidade, elas eram aceitas... Mas elas eram aceitas normalmente. Então, o discurso do apóstolo Paulo, por exemplo, dos autores do Novo Testamento, já é um contradiscurso para aquela época. Ele não está reafirmando uma cultura homofóbica. Se você ler Romanos e se você ler, por exemplo, o texto que fala lá dos afeminados, que é uma má tradução, não é afeminados,
O termo malakoi, homens suaves, homens exatamente, mansos. mansos, pessoas... Efeminados nesse sentido, talvez. Nesse sentido que é, inclusive, o sentido do tímido, do Apocalipse, que não entrarão no reino dos céus. Os tímidos. Tímido porque eu sou uma pessoa tímida. Não é um introvertido, né? Não é um introvertido. Tímido aí é o covarde. E a segunda palavra traduzida como sodomita? Não existe... Então, sodomita... Claro, e aí eu faço essa interpretação de que Sodoma e Gomorra está tratando de sexo com anjos. Porventura eles eram rapazes, porque todo anjo é rapaz, mas era com anjos, eles queriam ter sexo com anjos. Essa é a minha interpretação. E o que eu quero falar é o seguinte, você pode dizer, não, mas você está relativizando a Bíblia. Não, relativizar a Bíblia, todos nós relativizamos. Por isso que ninguém ao redor dessa mesa aqui está cego. Porque o texto diz que se teu olho te faz pecar, nem cego, nem... Eu tenho que ficar Estamos cego, com as duas mãos aqui. Manco com as duas mãos. Você tem que aplicar. Hein? Teve gente que aplicou, né? Então, para assim, outros órgãos. Teve um dos pais da igreja que se castrou, né? Para ser puro. Mas, enfim, deixa eu dizer. Jesus... quando me acusam de relativista, eu gosto sempre de citar Jesus. Não, você não é um relativista, você é um herege mesmo. É pior do que isso, tá? Você é um herege, porque você está deturpando os escritos que são, para nós cristãos, sagrados, de uma forma diabólica. Essa é a verdade. Então, eu não, na verdade, nem te considero como um pastor. E a igreja, né, a igreja Betesda, nem considera uma igreja evangélica, porque uma igreja evangélica segue os evangelhos. E não é isso que eles fazem lá. Jesus foi um relativista. Sob o ponto de vista que ele relativizou a lei. Ouviste o que foi dito, eu agora estou dizendo. Ele relativizou o sábado, curou um homem... Isso foi relativismo, pastor César? Essa releitura que ele faz? Ou foi uma reafirmação da escritura com uma aplicação mais ampla? Não, mas ele... Nos casos ali. Olha só, gente, olha só o nível de heresia do Gondim. Ele já até mesmo duvidou, colocou em xeque o apostolado de Paulo, tá? E agora ele tá falando que Jesus é um relativista. Gente, como tem pessoas que ainda seguem esse pastor? Não tem como. Então, se você segue esse pastor, pare de segui-lo. Você tá tomando um veneno aí, você tá experimentando um fermento que vai lhe fazer muito mal. Muito mal. Os hereges, como eu disse anteriormente, eles falam pelos dois cantos da boca. Não, eu disse e não disse. E no final é você que interpreta. É assim que eles agem. Eu prefiro que ele conclua. O sábado. Ele relativizou o sábado. Ele fala do sábado, do homicídio e do adultério, né? Ele relê esses textos. Ele relê os textos e dá uma outra interpretação rabínica. Porque ele era um rabi. Então, mas Jesus quebrou o sábado? Sob o ponto de vista da cultura e da leitura que os rabinos faziam, sim. Da lei oral, não da lei do Antigo Testamento, da lei oral, essa né? É a boa discussão, porque Jesus não quebrou nenhum mandamento mosaico. Exato. Ele cumpriu a lei. Mas na cabeça dos fariseus... Por causa da lei oral. A Bíblia Ele não mostrou... manda lavar a mão antes de comer. Mas eles acusaram Jesus e os discípulos não lavam a mão antes de comer. Temos Mas era um mandamento bíblico? Nós temos pergunta dos ouvintes aqui. Nós temos pergunta dos ouvintes. Eu estou querendo aqui. dizer que a sacralidade do sábado, como era entendida nos dias de Jesus, ele mostrou Pastor Gondim, que estava errada. Nosso programa é um programa inclusivo. Aqui nós vamos incluir os ouvintes, tá bom? Tá bom, vai lá. Gente, esse foi nosso vídeo. Agora vai ter algumas perguntas ali, mas eles vão responder as mesmas coisas. O grande problema do Gondim é que ele crê que, por exemplo, esses membros que são homossexuais, eles podem participar dos ministérios da igreja, e isso é errado. Então ele crê que os homossexuais, eles podem, sem se arrepender de seus pecados, participar das coisas da igreja, até mesmo exercer ministério. Então, gente... é complicado, né? Porque daí a gente não tem mais a Bíblia como regra e prática de fé. Quero que você também nos ajude lá no Instagram, tá bom? Seguindo a gente lá. Aqui abaixo do vídeo tem na descrição o link para você acessar o nosso Instagram. Então vai lá, segue a gente que lá tem muita novidade. Sendo assim, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.